Fala, barbeirada, tudo bem? Cíntia aqui da loja Mundo dos Barbeiros e hoje vamos falar de um assunto um tanto quanto polêmico. Eu percebo aí várias discussões na internet, muitas opiniões diversas e eu quero inclusive saber a sua opinião sobre o visagismo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe o Matheus Matos, que é especialista em visagismo, é super parceiro aqui da loja, um querido, e ele vai falar sobre o assunto aqui com vocês. E aí, depois de assistir o vídeo, eu quero que você deixe seu comentário para a gente conversar bastante sobre isso. Segue daí! Então hoje eu preciso te contar algo que pode mudar a sua vida. O que nos impede de crescer na profissão não é o conhecimento que a gente vai atrás, mas é o conhecimento que não é aplicado. Quantas vezes eu fui em cursos, informações e palestras, Eu duvidava daquele conhecimento, às vezes falava, vou fazer, mas acabava não fazendo, e no final das contas eu só possuía um certificado ali na parede. Então hoje eu venho percebendo que é uma realidade na barbearia. A gente acaba fazendo diversos cursos e no final das contas não aplica o conhecimento que é ensinado. E no visagismo isso não tem sido diferente. Os barbeiros têm olhado e falam, não, isso aí não dá certo. Então hoje eu preciso te contar uma realidade. O que nos impede de chegar no resultado que a gente está procurando não é o curso que a gente faz, mas é sim as técnicas que a gente não aplica. Hoje eu vejo na área da barbearia diversos barbeiros que superestimam o visagismo, sendo que diversos clientes têm comprado, feito e aprovado esses serviços. Eu já fiz sim diversas vezes cursos e não aplicava nada do que era ensinado. No final das contas eu acabava ficando só com o certificado na parede, achando que o certificado me traria resultado. Mas na verdade eu entendi num determinado momento que o cliente não vê o que a gente sabe, o cliente vê o que a gente faz, o cliente vê o que a gente posta, o que a gente mostra, o que a gente executa. E no visagismo isso não é diferente, o barbeiro olha isso e fala, mas isso não faz diferença nenhuma. E para o cliente tem feito muita diferença. Então, às vezes o barbeiro olha para uma imagem, olha para um corte de cabelo e fala assim, não, cara, isso aí é muito simples, ele só fez isso, ele só deixou o cabelo crescer. Lembra que o Silvio Santos dizia, quando algo parecer fácil, não é tão fácil quanto parece. Então, pode ter certeza que quando você vê um corte de cabelo, não foi feito só um corte para deixar crescer, uma barba mais baixa, uma barba mais alta, mas sim foi feito um estudo levando em consideração o estilo de vida do cliente, algo que é realmente personalizado para ele. A gente faz um teste de personalidade que é validado pela Harvard. Logo, a gente tem ciência dos gostos pessoais do cliente, o que ele gosta no corte de cabelo, o que ele não gosta, pontos fortes na sua imagem, ruídos de imagem, às vezes algo que está extremamente desproporcional. Sabe o que isso me lembra? Quando um cara entra na academia e acha que só de levantar o peso vai fazer ele ficar forte. Ele treina por conta própria, sem planejamento, sem técnica, sem entender quais músculos que precisam ser fortalecidos. Depois de alguns meses ele olha o lado e vê alguém com um shape incrível e pensa assim, não, esse cara teve sorte, No melhor dos cenários fala, isso aí é só bomba. E não leve em consideração que houve todo um acompanhamento de profissionais ali com nutrição, às vezes hormonização, reposições hormonais, mas principalmente uma estratégia até que ele chegasse no resultado final ali com seu shape, levando em considerações ali características que o cara queria valorizar. Então é exatamente isso que um personal trainer faz. Um personal de alta performance, ele não só vai lá e executa o treino, ele passa um treino personalizado, analisa os pontos fortes do corpo, quais agrupamentos musculares que precisam ser valorizados, levando em consideração, trazendo focos, alimentação, suplementações, melhorando a postura desse cliente, vendo se está fazendo a execução correta, para que no final das contas ele alcance um resultado equilibrado de imagem e duradouro. Agora a gente pega esse exemplo e volta para a barbearia. O barbeiro comum corta cabelo. O visagista ele faz todo esse acompanhamento estratégico com os cuidados com a imagem do cliente. Ele não apenas corta o cabelo, ele analisa o formato do rosto, ensina como pentear o cabelo em casa, indica os produtos certos, orienta sobre hidratações, orienta sobre serviços que ele tem que continuar executando para que ele preserve aquela imagem. O cliente não só sai com o corte de cabelo, ele sai com um plano estratégico para manter a melhor versão dele mesmo com a sua imagem, sabendo agora os cuidados que ele vai ter em casa e principalmente o que a imagem dele está comunicando agora os seus objetivos. E sabe o que acontece quando você entrega esse nível de serviço?
O cliente paga mais, ele valoriza o seu trabalho. Não só pelo preço, né? Mas a consultoria tem continuado crescendo no preço da consultoria. Mas no final das contas eu consegui subir os valores dos meus cortes. Hoje, pela graça de Deus, o meu atendimento custa R$250 e pela graça de Deus eu tenho agenda lotada de segunda a sábado. Por que isso aconteceu? Porque o cliente passou a ver valor no meu trabalho. Isso não aconteceu por acaso, foi a graça de Deus realmente sobre minha vida, mas orientando agora para me mostrar as oportunidades de Deus na área da barbearia. A gente começou a perceber que Deus estava nos abençoando com o visagismo. Os barbeiros teriam que buscar alguma especialização que pudesse ser visto como um especialista agora pelos seus clientes, nos cuidados agora com a sua imagem. Então o visagismo ele entrou com isso. O cliente agora vê um profissional nutrólogo, ele vê agora um personal trainer e ele vê um visagista que agora vai cuidar também da imagem dele. Nós que somos da barbearia, não é muito comum a gente ir para um cardiologista, nutricionista, mas para o nosso cliente ele sabe que é um profissional especializado. Então vamos falar sobre visagismo. Você já teve um cliente que chega na barbearia dizendo, corta o cabelo do jeito que você achar melhor? Porque ele não sabe o que fica realmente bom para ele? O visagismo é exatamente a resposta para isso. Ele analisa o formato do rosto, o estilo de vida e a personalidade do cliente. E até o tipo de cabelo para oferecer não apenas um corte, mas um visual pensado exclusivamente para ele. Então a gente começa a levantar algumas questões. Precisa hidratar esse cabelo? Quais produtos que você vai usar para cuidar desse fio? Tudo faz parte do visagismo. É um assessoramento completo que vai levar a experiência da barbearia para um outro nível. Agora vamos pensar juntos, né? Quantas vezes você já viu um cliente insatisfeito porque cortou o cabelo em um lugar que ele não levou em consideração o formato do seu rosto? Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, que não consegue arrumar o cabelo em casa depois que sai do salão da barbearia? Isso acontece porque a maioria das barbearias ainda não entendeu que um bom corte de cabelo não é apenas técnico, ele precisa ser estratégico. E o visagismo é a estratégia que faz essa diferença para ter um corte de cabelo que o cliente consiga manter em casa, mas que valoriza a imagem dele. Então, vamos lá, como você pode aplicar o visagismo na sua barbearia? Primeiro, comece ouvindo mais do seu cliente. Não basta perguntar qual o corte que ele quer. Pergunte como ele cuida do cabelo em casa, como ele penteia o cabelo, quais são as dificuldades que normalmente ele tem no dia a dia, se ele sente que algo no visual dele que não está mais funcionando, que ele não está mais gostando, o cabelo muito grande, o cabelo muito curto. Comece a analisar agora o fio de cabelo dele, o seu formato de rosto. É necessário fazer um corte mais arredondado, mais quadrado? Um corte com mais estrutura, trazendo mais volumes e proporções? O tipo de fio desse cabelo, ele precisa de menos ou mais volume? Ele sabe qual é o produto que ele deve usar? Ao reunir essas respostas, você agora consegue oferecer um atendimento personalizado, não só que fidelize o seu cliente, mas que ele perceba o valor de você como profissional. E aqui está o grande ponto-chave. Ao dominar o visagismo, você se torna um barbeiro diferenciado. Você não é mais só um profissional que corta cabelo, você é um cara que entende, aconselha, transforma a vida do cliente. Isso muda completamente a percepção do cliente sobre o seu trabalho. Da mesma forma que os nossos clientes preferem treinar com um personal trainer, um personal especializado, porque agora ele sabe que o resultado vai ser superior, o cliente que experimenta o visagismo nunca mais vai querer voltar com um corte de cabelo aleatório em qualquer outra barbearia. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você quer se tornar um profissional diferenciado ou um profissional agora que vai entregar valor para o seu cliente? Se você quer transformar sua carreira e oferecer um serviço diferenciado, invista no visagismo. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Será mesmo que o visagismo é o futuro ou ele se tornou o presente? Porque se ele for o futuro, a gente está levando em consideração que as pessoas hoje não estão tendo resultado, o que você já tem visto que é uma realidade. Não vai ser fácil você chegar num visagista que seja reconhecido pelo seu cliente, você realmente vai perseverar. Não é à toa que a gente vê às vezes um educador, um micropigmentador que às vezes parou no meio do caminho. Mas se você quer chegar a um novo nível na área do visagismo, você precisa se especializar, realmente executar tudo que está sendo ensinado. Comece a olhar para os nutrólogos, comece a olhar para o cardiologista, comece a olhar por profissionais fora da sua área, né? Fisioterapeutas, nutricionistas. Isso fez eu enxergar o visagismo de outra forma. Agora eu posso trazer algo tanto personalizado com o meu cliente, mas trazendo o assessoramento necessário para ele chegar no resultado final. E aí, você gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, compartilha para um barbeiro que não gosta de visagismo ou um barbeiro que tem procurado se especializar no visagismo. Mas lembre, o visagismo não é só um corte de cabelo, é uma ferramenta para transformar a rotina do seu cliente, dos cuidados que ele vai ter em casa e levar agora a barbearia para um novo nível que poucos alcançaram.
Obrigado por ter ficado até aqui e assistido esse conteúdo, isso prova que você realmente é diferenciado. Me segue lá no Instagram, Matheus Matos, e a gente vai estar sempre compartilhando conteúdos que possam fazer você chegar a um novo nível na área da barbearia. Muito bem, eu já falei para você que eu quero saber a sua opinião, então deixe o seu comentário aqui e agora eu vou te dar a minha opinião sobre visagismo. Bom, isso já existe voltado para o feminino já há muitos anos. Muitas mulheres gostam, né, se importam com o que a sua imagem está comunicando, outras não. Então eu imagino que seja exatamente a mesma coisa, né? Existem homens que vão se preocupar com isso, que vão querer uma consultoria de visagismo, que está preocupado em como se portar, em como se vestir para ir para o trabalho, para ir dar uma palestra, para fazer qualquer coisa, para sair com a esposa, enfim. Então, vão existir homens que não vão se importar com isso e vão existir homens que vão se importar com isso. Basta você, barbeiro, barbeiro e barbeira, entender qual é o seu cliente. O seu cliente, ele vai ter interesse nisso? Vale a pena você se especializar e agregar valor no seu atendimento? Ou não? Ah não, o tipo de pessoa que eu atendo não tá nem aí para isso. Tá bom, então pode ser que nesse momento não seja algo importante para você. Talvez seja importante você buscar outros conhecimentos que agreguem valor para o que você tem hoje. Mas também pode ser que você hoje não tenha, mas seja um passo para você ter e talvez atender outros clientes também, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que você avaliar o que é importante para você e avaliar o seu cliente se isso vai agregar valor para ele. Beleza? É isso. Segue o nosso canal, qualquer coisa chama a gente no Instagram ou no WhatsApp no nosso atendimento para conversar com a gente, para falar com a gente. Você sempre pode fazer suas compras pelo nosso site e qualquer dúvida, estamos no atendimento sempre disponíveis para vocês. Até o próximo vídeo.